Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Professor Márcio Augusto aqui novamente para mais uma aula de Geografia, a segunda do segundo bimestre. Dessa vez falaremos sobre a urbanização brasileira. Lembrando a todos vocês que aqui embaixo do nosso lado esquerdo, né, tem lá prof.geoguto, indicação do meu Facebook, entra lá, curte a página, porque é uma forma muito mais rápida e muito mais dinâmica, muito mais acessível de vocês entrarem em contato comigo e fazerem qualquer tipo de pergunta, tá? Na primeira aula, a gente falou sobre a urbanização mundial. Agora, nessa segunda aula, a gente vai falar sobre a urbanização brasileira. Vamos lá? O processo de industrialização, que foi propiciado pela Revolução Industrial iniciada na Europa, lembra? Revolução Industrial lá na Inglaterra? Então, foi o fator propulsor da romanização no Brasil, que teve seu início no século XX. A modernização do campo vivida no período da industrialização provocou um expressivo êxodo rural. Êxodo rural é a saída, é a migração do pessoal que mora no campo, nas fazendas, né, em direção às cidades, tá ok? Vale ressaltar que até por volta dos anos 50, a população brasileira vivia, em sua maioria, nas zonas rurais, ou seja, vivia nos campos, nas fazendas, né? Segundo o IBGE, houve um grande aumento da população urbana brasileira entre os anos de 1940 até 2010. Então, olha só, até uma década atrás, né, nós ainda tínhamos esse processo de migração, né, esse processo migratório entre campo e cidade, né? Atualmente, mais de 80% da população no país vive nas áreas urbanas. E desse total populacional, 28% concentra-se na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Sendo assim, é possível afirmar que o processo de urbanização ocorreu de maneira desigual no país. E isso é verdade, né? A gente ainda vê em boa parte do Brasil que não há uma industrialização muito forte, uma industrialização muito grande. É claro que com o passar dos tempos, né, isso veio diminuindo, né, essas diferenças, né, essas desigualdades, elas foram diminuindo, não o suficiente para desbancar a região sudeste, porque você chega, Rio de Janeiro é uma mega cidade, você chega em São Paulo, é uma metrópole mundial, né, uma megalópole, né? Você chega em BH, a mesma coisa. Percebam que quando a gente fala da região sudeste, ninguém aqui cita Espírito Santo, né? Perceba que o Espírito Santo, tipo, passou meio que lotado, né? Porque São Paulo e Rio estão bem perto um do outro, né? 3% de diferença. E aí tem uma queda significativa para BH. E a gente vai estudar isso mais à frente, essa questão do eixo Rio-São Paulo. Beleza? O processo de urbanização no Brasil, ele tem início no século XX com o êxodo rural, ou seja, o deslocamento de pessoas que moravam no campo em direção às cidades, em busca de quê? Melhores condições de vida. Melhor condição de vida, melhor emprego, mais acessibilidade a serviços, né? Com a expansão das indústrias e de maiores ofertas de trabalho, o aumento populacional foi significativo nos centros urbanos. Em relação a outros países, a urbanização do Brasil foi tardia, rápida e desordenada. Gravem bem essas três características, tá, da urbanização do Brasil. Ela foi tardia porque aconteceu tarde em relação aos outros países. Foi rápida porque aconteceu de forma muito rápida. E foi desordenada porque não teve planejamento, tá? Então, tipo, como a gente fala, foi feita a supapo, né? Foi feita a toque de caixa, né? Como boa parte das coisas no Brasil, né? Vamos combinar. Até meados do século XX, grande parte da população brasileira ainda vivia nos campos, nas zonas rurais. Com a expansão da industrialização, esses dados foram se modificando ao longo do tempo. Assim, com a mecanização de máquinas, as quais já substituíam um homem no campo, o êxodo rural aumenta consideravelmente a partir de 1950. A gente vai ver mais à frente que é exatamente no ano de 1965, 1965, que esse jogo vira. A população urbana ela passa a ser maior que a rural.
e se mantém assim até hoje, tá? Mas isso é uma outra aula quando a gente for falar de êxodo rural especificamente, não de urbanização. Belezinha? Atualmente, cerca de 80% da população brasileira vive nas zonas urbanas. No entanto, as possibilidades, a infraestrutura e os serviços diferem bastante de uma região para outra. Foi aquilo que eu falei para vocês. Uma coisa é você estar aqui no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, outra coisa é você estar aqui no Sudeste, ali em Vitória. As coisas são diferentes de um lugar para outro. A gente vai trabalhar isso um pouquinho na frente. A região Sudeste, onde está localizado São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que concentram a maior parte das indústrias no país, são as que mais têm crescido nas últimas décadas. Por outro lado, as regiões Norte e Nordeste ainda sofrem com carências e aumento da violência nas grandes cidades. Assim, o aumento acelerado da industrialização e, consequentemente, da urbanização não foi acompanhada por políticas públicas de melhorias e oportunidades para as pessoas. Como eu falei, a coisa foi feita meio a supapo, né? Quando a gente pega, por exemplo, a região norte, nós temos duas grandes cidades de expressão: Belém, né, no Pará, e Manaus, no Amazonas. São duas cidades metropolitanas, são cidades grandes, né, mas ainda assim sofrem com a questão da urbanização, né? Não são tão urbanizados quanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto em Belo Horizonte, tá? E isso reflete diretamente na urbanização, porque, como, assim, como eu falei, a urbanização, para ser urbanizado, você tem que ter água, luz, esgoto e asfalto, né? Água encanada, né? Luz elétrica, esgotamento sanitário e asfaltamento de rua. A gente pode ver que mesmo cidades grandes, né, como o Rio de Janeiro, não tem isso. Isso a gente chama de problemas urbanos. A gente vai tratar isso numa outra aula, né? Que vou ter que falar especificamente dos problemas urbanos, tá? E aí, como a gente fala que não foi bem planejado, na verdade não foi planejado, a pessoa foi fazendo do jeito que dava e está sendo assim até hoje. Por isso que nós temos muitas ruas que alagam, porque a coisa foi feita, foi até bem feita, mas foi feita sem o planejamento, né? A gente tem, por exemplo, estradas que desabam, né? Porque foi tudo meio que feito a supapo, foi feito de qualquer jeito. Ah, tem que fazer, vai lá e faz, né? E esse é o problema da urbanização brasileira. Nós vivemos em áreas urbanas que temos gigantescos problemas porque elas não foram planejadas. Elas foram executadas, né, e feitas, né? Foram executadas. Pô, vou transformar aquela área ali num bairro. O cara chegou, abriu rua, criou lá algumas quadras, né, quarteirões, vendeu e virou um bairro. Não houve um planejamento, não houve aquele planejamento sério, né? Aquele estudo todo feito direitinho. Infelizmente, isso ainda acontece muito no Brasil. Hoje acontece até menos, mas ainda acontece muito. Então, galerinha, quando a gente fala que com o aumento acelerado da industrialização e da urbanização, né, não foi acompanhada por políticas públicas de melhorias de oportunidades, é exatamente isso. Porque, por exemplo, a gente vive em área urbana, né? Nós estamos aqui em Duque de Caxias, vivemos numa área urbana. A gente encontra água, luz, esgoto e asfalto, beleza. A gente tem escola, tem. A gente tem posto de saúde, tem. Tem delegacia de polícia. Opa, olha só, já não tem com tanta concentração, não tem tanta ponto de policiamento, né, de viatura da PM. Opa, isso aí já é uma outra coisa. Isso aí já é falta de planejamento, entendeu? É por isso que a gente tem que falar de urbanização de uma forma criteriosa. Então, hoje, eu estou apresentando para vocês como é que o Brasil começou seu processo de urbanização. Foi por conta da industrialização, porque as indústrias precisavam receber as suas matérias-primas e precisavam escoar a sua produção. Então, o cara colocou, vou colocar a minha empresa ali e o governo se virava para criar acesso, né? Infelizmente foi assim que aconteceu. E ainda hoje é mais ou menos assim que acontece. Tá ok? Então não teve política pública de melhoria
e de criar novas oportunidades para as pessoas, né? De uma forma que todos tivessem emprego, todos tivessem, por exemplo, informação. Isso ainda é muito raro e isso é um grande complicador para o Brasil. Tá ok? Para hoje, a aula programada foi essa. O conteúdo é esse. A gente vai entrar em maiores detalhes nas próximas aulas, tá? Lembrando a todos que, se precisarem, vão lá, podem ir lá no meu Facebook, podem perguntar à vontade, que eu estou pronto para responder. Então, é isso. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana, muita paz, muita saúde e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha!